Olá, pessoal, tudo bem? Professor Luiz Jorge, mais uma vez aqui, para dar continuidade ao conteúdo para o Banco do Brasil. Então, observe o seguinte, a gente estava falando de conjuntos numéricos, falamos dos conjuntos dos números naturais e dos inteiros, e agora a gente vai falar um pouco do conjunto dos números racionais. Então, o que é o conjunto dos números racionais? É todo número que eu consigo colocar na forma de fração, certo? Então, toda fração, ela é um número racional, certo? Aqui, deixa eu voltar, que é um B. Tem que ser diferente de zero. Então, observe o seguinte. Todo número que é racional, ele é uma fração, ok? Então, eu consigo estabelecer isso. Dessa forma, você vai ter uma parte importante para gravar aí, porque a operação com frações, ela costuma ser puxada pelas bancas de concurso. Então, é um conteúdo que ele é chave, tá bom? Então, ele é bastante importante e abrangente também. Dentro desse conjunto, você consegue fazer operações de adição, de subtração, e vamos ver o seguinte, ó. A gente pode fazer aqui adição, Então, você vai ter duas situações. A primeira acontece quando os denominadores eles são iguais. Quando os denominadores são iguais, é um caso que é importante, certo? Mas veja o seguinte, que ele é bem simples. Então, você tem 2 sétimos mais 1 sétimo, o que que acontece? Você vai preservar este denominador aqui, que é igual a este, vai repeti-lo aqui. Vai pegar este numerador, que é o 2, e vai adicionar com o outro, que é 1. Então, 2 mais 1 são 3, denominador igual, então você tem 3 sétimos. Ah, muito fácil. Sim, muito fácil. Agora, quando os denominadores são diferentes, então, denominadores diferentes. Quando eles são diferentes, a gente vai fazer o seguinte, eu tenho duas frações e vou juntar isso aí, vou fazer essa adição. Então, observe. Primeiro, você multiplica os números de baixo. Então, esse multiplica esse aqui. Então, 2 vezes 3, certo? E aí, você multiplica invertido, ó. 1 vezes 3 mais 2 vezes 1. Beleza? Então, embaixo multiplica e em cima multiplica invertido. 3 vezes 1 são 3, 2 vezes 1 são 2, embaixo 2 vezes 3, 6. Então, você tem o quê? 5 sextos. Isso é extremamente importante você saber fazer essas operações. E se eu tivesse duas ou mais frações, como é que eu vou fazer? Geralmente a gente agrupa, né? Faz, por exemplo, tem 6 frações, então você vai fazendo os bloquinhos de 3 em 3 para poder efetuar, tá bom? Uma coisa que é importante a gente saber é fazer a comparação de frações. Então, como é que eu vou fazer essa comparação? De novo, os denominadores iguais é fácil. Por quê? Porque basta você pegar e comparar os numeradores. Você tem aí denominador 5, né? Então, todos os dois são 5. Então, você compara o 3 com o 2. Quem é maior? Quem é maior é o 3. Então, você vai ter que 3 quintos é maior do que 2 quintos, ou você tem que 2 quintos
é menor do que 3/5. E se os denominadores são diferentes? Deixa eu fazer aqui. Denominadores diferentes. Aí a gente tem que fazer o seguinte, ó. Por exemplo, 3/7 e 5/6. O que que a gente vai fazer? Observe. Os denominadores são diferentes, então vou ter que tirar MMC entre esses dois números primos, que são 2 e 7. Pela regra, nós temos o seguinte, que como o 2 é primo e o 7 também é primo, então você vai multiplicar 2 vezes 7, isso vai virar 14, ok? Então, acontece o seguinte, que você vai ter que transformar cada denominador desse aí para 14, certo? Então, por exemplo, que número que eu multiplico com 7 que dá 14? Então, a gente viu aqui que 2 vezes 7 é 14, então vou ter que multiplicar por 2 embaixo e em cima também, para que a minha fração não seja alterada. Então, 3 vezes 2 é 6, e embaixo, 7 vezes 2 dá 14, como a gente sabe. A outra fração, que é o 5 meios, esse 2 tem que virar 14, então vou ter que multiplicar isso por 7 embaixo, por 7 em cima. Certo? Então, você tem 5 vezes 7, que dá 35, e 2 vezes 7, que dá 14. Agora, você vai realmente comparar essas frações. 6 14avos e 35 14avos. Agora, os denominadores são iguais. Sendo iguais, o que a gente faz? Compara os numeradores. Então, observe, quem é maior? 6 ou 35? Logicamente, 35. Então, você vai ter 35 14avos vai ser maior do que 6 14avos, ou 6 14avos é menor do que 35 14avos. Beleza? Então, basicamente, números racionais, você vai ter todas as frações e todas as operações possíveis aí com as frações. A gente vai voltar nesse tema daqui a pouco. O que são os números reais? Os números reais, basicamente, a composição do conjunto dos números racionais com os números que não são racionais, que são os irracionais. Eu não consigo colocar certos números, certos grupos de números na forma de fração. Então, esses números são irracionais. Então, vou fazer uma listinha aqui, ó, para a gente observar uma coisa. Eu tenho uma raiz de 2, raiz de 3, eu tenho o número E, que é aproximadamente 2,17. Eu tenho o número π, que é aproximadamente 3,14, aproximadamente. Certo? Todos esses números eu não consigo colocá-los na forma de fração. Então, são números irracionais. Certo? Então, o conjunto dos números reais agora vai expandir todos os números que você já conhece. A gente tem, por exemplo, 0, 1, vou colocar mais um aqui, e 2. Vamos imaginar que seja uma reta aí, beleza? Com os números racionais, a gente tem números aqui, ó. Aqui eu posso ter 1/2, eu posso ter não, isso daqui não. Bem aqui eu tenho 3/4, e por aí vai, certo? Então, observe que essa reta, ela está sendo preenchida. Analogamente, você tem isso aqui, ó, -1, -2, aqui você tem -0,5, aqui, ó, -3/4. Enfim, são vários números aí. Tudo bem? Então, observe que você vai preenchendo essa reta. Tá bom? E as operações, todas aquelas que falamos no primeiro vídeo, elas são carregadas para esse conjunto. Então, você tem, da mesma forma, adição, multiplicação,
divisão, potenciação, radiciação, etc. Tudo dos mesmos moldes. A diferença é que você vai ter essas operações de forma que você vai ter uma quantidade maior de números para fazer essas operações. Por exemplo, dentro desse conjunto aqui, você vai poder fazer raiz de 2 mais raiz de 3, certo? Ou seja, você pode aumentar aqui essa quantidade. Vou colocar aqui exemplos. E você vai poder fazer essas coisas. Você vai ter essa álgebra desenvolvida aí dentro desses conjuntos. Tudo bem? Então, observe o seguinte. Nós temos o seguinte esquema. Ó. A gente começou falando de números naturais. Certo? São números positivos. Isso é um N, tá bom? Beleza. Aí esse número foi aumentado. Esse conjunto numérico, essa quantidade de números que você pode fazer operação, foi aumentada também. Tá certo? E aí, não era o suficiente. A gente precisou aumentar essa quantidade. Então, você tem isso aqui, ó. Conjunto dos números racionais, que é todas as frações, incluindo todos os números que você já tinha. Beleza? E aí, tem alguns números que não fazem parte desse conjunto, que são chamados irracionais. Quando eu junto toda essa galera aí, ó, quando eu junto essa quantidade absurda de números, nós temos o quê? O conjunto dos números reais, que muitas vezes as pessoas dizem que é o conjunto universo, né? Que é o local, que é o ambiente onde os números vão funcionar, tá bom? Grosso modo falando, você tem uma quantidade de números que não dá para contar, né? Que aí a gente não vai entrar nesse mérito da teoria dos conjuntos, tá bom? Mas o seguinte, eu consigo classificar esses números em reais, racionais, irracionais, inteiros e naturais, tá bom? Se você quiser colocar na forma de conjuntos, isso aqui, ó, conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos inteiros, que está contido nos racionais, certo? E isso tudo está contido nos números reais, tá bom? Eu consigo fazer essa classificação aí. Ah, e os irracionais? Os irracionais não entram aqui, porque irracional, ele é uma classe de números à parte aqui. Ele não é inteiro, ele não é natural e ele não é racional. Então, por isso que eu fiz essa divisão aqui. Nós temos esses dois tipos de números aqui para trabalhar. Tudo bem? Então, vamos lá. Os números reais, você vai ter uma... Tudo que os números racionais tinham, eles vão ter também, com algumas excepcionalidades. Tá bom? Então, vamos ver um exemplo aqui de um exercício que caiu no Banco do Brasil em 2007, se eu não me engano. Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos ler esse exercício. Na lógica de primeira ordem, uma proposição é funcional quando é expressa por um predicado que contém um número finito de variáveis e é interpretada como verdadeira ou falsa, quando são atribuídos valores às variáveis e um significado ao predicado. Por exemplo, a proposição para qualquer x, pense que x menos 2 é maior do que zero. Possui interpretação V quando x é um número maior do que 2 e possui interpretação falsa quando x pertence, por exemplo, ao conjunto menos 4, menos 3, menos 2, 1 e 0. Com base nessas informações, julgue os próximos itens. Então, a gente tem o seguinte, ó. No SESP, você tem esse tipo de prova, né? Que é por item. Então, você vai analisar primeiro o item 68. A proposição funcional para qualquer x tem-se que x ao quadrado é maior do que x.
é verdadeira para todos. Ó, o que ele está dizendo. Todos os valores de x que estão nesse conjunto aqui. Tá bom? Então, observe, isso é verdade para 5, certo? Porque 25 é maior do que 5. É verdade para 5 meios, porque 25 quartos é maior do que 5 meios. Certo? Depois você faz a conta direitinho aí. Tá bom? Porque aqui, ó, veja que esse número aqui, ó, é 2,5. E esse número aqui é 6,25. Isso. Tá? O 3 vale para o 3 por quê? Porque 9 é maior do que 3. Você vai ter também 3 meios, porque 9 quartos é maior do que 3 meios. Certo? Aqui você tem esse número aqui, ó, vai dar quanto? Vai dar 2,25. Salvo engano. E esse número aqui é 1,5. Certo? 4 é maior do que 2, tá? Aqui, ó, tô fazendo aqui 2 ao quadrado, ó. Maior do que 2. E nós temos o seguinte, bem aqui, 1/4 não é maior do que meio, tá? Na verdade, 1/4 é menor. E o que que acontece aqui, ó? Se não valeu para um elemento desse conjunto aqui, o que que acontece? Essa afirmação aqui é falsa. Por que ela é falsa? Porque aqui ele está dizendo que vale para todos. Então, não deu certo para um, não deu certo para ninguém. Ok? Deixa eu ver aqui a outra, questão 69. A proposição funcional: existem números que são divisíveis por 2 e por 3. É verdadeira para elementos do conjunto? Então, essa aqui eu vou deixar para vocês pensarem. No próximo vídeo, quando a gente estiver falando de divisibilidade, a gente vai responder, tá bom? Então, de conjunto numérico, basicamente, nós temos essa quantidade de comentários, tá bom? Que nós fizemos durante os vídeos aí. Espero ter ajudado, tá bom? A gente vai voltar fazendo mais exercícios, fazendo um apanhado teórico para depois resolver exercícios, tá bom? Porque não adianta a gente tentar atacar os exercícios sem ter a base. Então, você precisa ter uma base mínima para poder resolver os problemas. E a gente vai falando da teoria conforme vai resolvendo os problemas, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus e até a próxima. Tudo bem?